Olá, minha gente linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre ser um milagre. Você aí se sente um milagre? Eu quero falar aqui sobre ser um milagre por ter a vida. Eu vi um vídeo por esses dias, mais especificamente na semana passada, que mexeu demais comigo. E no dia que eu vi o vídeo, eu queria muito ter conseguido gravar esse vídeo para vocês, mas eu não consegui. Exatamente por eu ter passado por algo parecido. A notícia que repercutiu a semana passada nas redes sociais sobre a jovem de 20 anos que perdeu a vida em um sequestro relâmpago saindo de uma igreja. E, gente, quando eu assisti aquele vídeo que circulou nas redes sociais na semana passada, ela saindo da igreja, entrando, abrindo a porta do carro, entrando, e alguns homens circulando ali como se estivessem apenas passando pela rua, invadiram o carro dela. E quando eu vi a parte dela tentando sair do carro e sendo puxada para dentro por aqueles homens, e a porta fechando, eu senti, minha gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Acho que só sabe o que é e como é quem já passou. Quem já foi vítima de um sequestro. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Porque deixei passar alguns dias até conseguir vir aqui falar um pouco com vocês. E eu queria conversar sobre ser um milagre nas mãos de Deus. Não por ter algo, por ter conquistado algo, por ter conseguido algo, mas por ter a vida, por estar vivo, por estar aqui hoje contando história, falando com vocês, ou você aí do outro lado, saber que já passou por uma situação que nem deveria hoje estar vivo. Você aí já passou por isso? De ver a morte bem pertinho, cara a cara, e ver a mão de Deus te livrar da forma que só Ele poderia fazer. E é isso. Então eu queria começar esse vídeo e falar com pessoas aí do outro lado que sabe que é um milagre. Se você aí do outro lado sabe que é um milagre, então esse vídeo é para você. Então vamos embora começar esse vídeo? Vem comigo. Então aqui eu quero dizer para você que além de você ser um milagre nas mãos de Deus, por estar hoje vivo, por hoje ter passado por alguma situação na sua vida que somente a mão de Deus poderia te livrar, poderia te tirar desse lugar. Sei lá, passou por uma pandemia, tá de pé, passou por algo terrível, por uma situação que você nem imagina como é que saiu desse lugar. E hoje você tá aí, do outro lado, de pé, firme, sendo cuidado e sustentado pela mão do Senhor. Eu sei que não é todo mundo que conhece essa parte da minha história, que inclusive faz parte do meu testemunho. Eu contei essa experiência essa terrível experiência, na verdade, de ter passado por um sequestro relâmpago lá em João Pessoa, assim que eu cheguei lá, praticamente nos primeiros anos, no ano 2007, e ter saído com vida foi um verdadeiro milagre. E quando eu vi, gente, esse vídeo, quando eu vi essa notícia por esses dias, meu Deus, que angústia eu senti, que agonia eu senti, que tristeza eu senti por uma menina que perdeu a vida. E poderia ter sido eu naquele dia, muitos anos atrás. Eu poderia não estar aqui. E quantas vezes eu vi a morte. Não foi somente dessa vez. O inimigo tentou ceifar a minha vida, não foi só uma vez. Foi mais de uma vez lá em João Pessoa. E eu ter voltado para Recife com vida foi um verdadeiro milagre. Não foi conquista. Claro que
as coisas que a gente conquista em Deus, que Ele nos dá, que Ele faz, que Ele coloca nas nossas mãos. Claro que é maravilhoso receber, bênção é maravilhoso, claro. Não vou ser hipócrita aqui de dizer que não é bom receber as bênçãos, não ter as bênçãos de Deus. Mas ter a vida, principalmente a vida eterna, e ter vida, você sabe, ter saúde, estar de pé, ter saúde para trabalhar, ter, sabe, tá aqui, tá de pé, você e a sua casa. Gente, sabe quando tu olha aquela situação e olha para Deus e pensa, meu Deus, tu não me deve nada. Tu não me deve nada, Senhor, sou eu que te devo tudo. Sou eu que te devo a minha vida, sou eu que deveria te honrar mais, sou eu que deveria te buscar mais, sou eu que deveria ser uma filha melhor, sou eu que deveria andar mais nos teus caminhos, sou eu que deveria tirar os meus olhos mais dessa terra, sou eu, Senhor, tu já me deu tudo, tu já me deu a minha vida, que é a coisa mais importante do que qualquer outra bênção nessa terra. E foi angustiante ver, porque somente, como eu falei aqui, só quem já passou, só quem já foi vítima sabe como é cruel tá dentro de um carro com bandidos, pessoas lhe ameaçando psicologicamente, pessoa apontando a arma para você e você ficar ali sem saber se você vai morrer ou se você vai viver. E como eu falei aqui, isso é uma parte do meu testemunho. Eu acredito que já tem algumas pessoas novas aqui ou que não pegaram esse começo do meu canal em 2018, logo quando eu comecei esse meu canal, né? Foi um dos primeiros vídeos que eu conto essa história para vocês de como foi esse sequestro relâmpago, como foi esse milagre que Deus fez na minha vida, de hoje estar aqui viva, né? De ter passado por uma experiência de morte. Então, de fato, não tinha como ver essa notícia por esses dias e não me lembrar do quanto eu sou um milagre nas mãos de Deus, do quanto eu sou e fui privilegiada de sair de uma situação dessa com vida, de estar hoje aqui, ainda no meio dos meus. Por que, Elda, isso faz parte do teu testemunho? Porque eu lembro que isso aconteceu comigo logo quando eu cheguei em João Pessoa. Eu cheguei em João Pessoa no ano 2006, como algumas pessoas, todo mundo já sabe. E no segundo ano, eu lá, em 2007, acontece esse sequestro relâmpago, infelizmente. E eu acredito que tenha sido também, além de uma experiência, além de algo marcante, foi uma experiência que eu vivi para ver a mão de Deus e conhecer Jesus de perto, porque foi através do sequestro relâmpago que eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. E esse sequestro aconteceu 2 semanas mais ou menos depois de eu querer me afastar dos caminhos do Senhor e querer deixar de ser crente. O Senhor me livrou. E vou só tentar aqui falar um pouco por alto como foi. Em 2007, como eu disse para vocês, eu fazia um cursinho no centro de João Pessoa. E meu pai trabalha, né? Meu pai trabalha até hoje, num prédio ali pelo Parque Solon de Lucena. E o carro dele, naquela época, ficava por ali, pela rua. E como o meu cursinho também era por ali, pelo centro, eu largava às 6 horas do cursinho e ia pro trabalho do meu pai pra gente voltar pra casa junto, né? E bela noite, uma certa vez, dia de semana, quando eu chego no trabalho do meu pai pra gente voltar pra casa juntos, de carro, né? A gente chega no carro e, de repente, eu e meu pai viu que um dos pneus estavam estourado, praticamente murcho. E meu pai, pronto, vou ter que trocar o pneu. Espera um pouco aqui. E eu fiquei assim do lado dele enquanto ele trocava o pneu do carro dele. E eu lembro que depois que ele trocou, ele fez: Elda, eu vou lá dentro agora no banheiro, né? Porque exatamente o carro dele ficava estacionado na rua da calçada do prédio onde ele trabalha. E ele fez assim: Elda, eu vou lá dentro, certo? No banheiro lavar as mãos, que ficou com a mão toda cheia de graxa depois que ele
trocou o pneu. Me espera aí, já já eu venho. Eu disse, tá bom. E eu realmente fiquei esperando. E ele me deu a chave do carro. E eu tinha apenas 19 anos, né? E eu tava aprendendo a dirigir. Meu pai, toda noite, quando a gente voltava junto para casa, ele me dava o carro e ia para eu pegar a prática de direção, a prática de trânsito. E ele ia do meu lado, né? E ali eu tava aprendendo a dirigir ainda, naquele período que aconteceu isso. E eu lembro, gente, só voltando um pouco, antes desse episódio, eu tinha aceitado Jesus há poucos meses atrás disso acontecer. E eu lembro que passou uns meses que eu tinha aceitado Jesus. Eu não sei se vocês já conhecem, mas eu aceitei Jesus pelo telefone, por uma ligação de um amigo meu aqui de Recife. Ele ligava muito para mim, ele era cristão na época. E ele sabia que eu estava lá naquele tempo. No início foi muito difícil, a minha adaptação em João Pessoa no início foi muito difícil. Eu com 18 anos, longe de todo mundo, longe dos meus amigos, do pessoal, mundos totalmente diferentes. Então foi muito difícil o início para mim lá. Então, e meu pai, e simplesmente eu lembro de ter aceitado Jesus num momento muito fragilizado da minha vida. Ele falando de Jesus para mim. E ali, por alguns outros motivos que eu vivia na minha casa, eu aceitei Jesus. Mas eu fui para Jesus com outras intenções, né? Na intenção que ele resolvesse alguns dilemas da minha vida, principalmente familiares. E eu lembro nesse momento fragilizado, esse meu amigo falando de Jesus no telefone comigo, eu aceitei Jesus. E eu lembro que meses depois, eu comecei a dizer que não queria mais ser crente. Comecei a sentir falta daquela minha vida. E eu tinha até procurado uma igreja lá perto da minha casa, onde eu morava. Comecei a frequentar, comecei a ir. E eu lembro do pastor, na época, ele era até de Recife. A família dele era de Recife e estava lá fazendo missão, estava cuidando da igreja lá perto da minha casa. Então ali já aconteceu uma identificação ali, né? De ser o pessoal daqui de Pernambuco também. E aí eu lembro que passei alguns meses indo ali naquela Batista, ali em Manaíra. Eu, minha mãe. E ali eu realmente estava ali, né? Caminhando, meus primeiros passos com o Senhor. E realmente, quando a gente está no início, né, caminhando com o Senhor, a gente tem aquela imaturidade espiritual, ainda é um bebê espiritual. Deus tem que servir a gente e é isso. E eu lembro que meses depois eu comecei a sentir falta da minha vida de antes. Comecei a dizer que Deus estava nem aí para mim. Comecei a dizer que eu orava e estava tudo do mesmo jeito, que Ele não estava me dando o que eu queria, que Ele não estava resolvendo a minha vida, que Ele não estava resolvendo os meus problemas. Olha que imaturidade, né? A gente vai para Jesus, às vezes tem gente que vai para Jesus na dor, né? Poucas pessoas vão no amor. A maioria das pessoas vai mais pela dor. Sei lá, por um filho que tá nas drogas, pelo marido que foi embora, pela esposa que não sei o que foi embora, pela uma doença, pela enfermidade. Sempre muito mais por algo do que por amor a Deus. Geralmente é assim, né? Comigo não foi diferente. Mas aí eu lembro que exatamente quando eu lembro que eu queria me afastar do Senhor, comecei a dizer que Deus estava nem aí pra mim, que esse negócio de ser crente não era pra mim, esse negócio de ser crente não é pra mim não. Comecei a dizer que eu orava e Deus não estava me vendo, que eu pedia e Ele não estava me atendendo, e eu comecei a falar essas coisas, a proferir, sim, gente, eu comecei a falar isso. E eu comecei a querer sair da igreja e 2 semanas depois aconteceu esse sequestro relâmpago. E voltando lá para o dia que eu estava voltando com meu pai trocando o pneu. E quando ele disse, Alda, eu vou lá dentro lavar as mãos, me espera aí que eu já volto. E eu peguei a chave do carro e eu entrei dentro do carro e fiquei esperando meu pai vir. E eu, abestalhada, entrei e sentei no banco do motorista, porque quem ia dirigindo era eu. Como eu falei aqui, eu estava pegando prática de trânsito, ele estava sempre deixando eu levar o carro para casa para aprender.
E eu lembro, minha gente, que enquanto eu estava ali, era às 6 e pouca da noite, viu isso? 6 e pouca, quase 7 mais ou menos. 2 rapazes passando assim, vindo de frente do carro. E pra mim eles iam passar direto do lado e ia-se embora. E 2 rapazes bem vestidos, não tinha a cara do ladrão. Um tinha a cara de Mauricinho, o outro tinha a cara de nerd, meio assim. E eu olhei e tirei a vista e continuei olhando pro lado de lá. Imagina, e o carro aberto. E eu não me liguei que estava aberto. Quando eu vi os caras invadir o carro e um sentou do meu lado e o outro sentou atrás. O que sentou do meu lado apontou a arma aqui, bora, liga o carro e dirige. Gente, eu não gosto nem de lembrar, mas quando eu vi esse vídeo, esses dias, veio tudo na mente, veio tudo à tona, assim, tudo que eu vivi veio na mesma hora. E o pensamento, meu Deus, como eu sou um milagre, como tu é grande na minha vida, como tu é fiel na minha vida, como tu não me deve nada e eu te devo tudo, né? E os caras me forçaram a dirigir o carro ali pela lagoa, por ali, mandaram eu entrar nas ruas, já estava quase 7 horas da noite. Eu acho que essa questão durou em torno de 20 minutos mais ou menos, esse meu desespero. E eu não sei como eu não bati o carro. E eu comecei a dizer, moço, esse carro não é meu, esse carro é do meu pai. E eu consegui tirar o carro do lugar, consegui atravessar a avenida principal ali, a que dá acesso à lagoa. E eles começaram a me levar para o outro lado, como quem vai ali para a maternidade Cândida Vagas. Começou a me levar por ali. E eu, gente, que desespero. Enquanto eu dirigia, ele pegava a minha bolsa, procurava celular, procurava dinheiro, procurava cartão. E sabe aquele dia que você não tinha R$1 no bolso? Foi esse dia. Nem 50 centavos, eu acho. Sabe? Naquela época eu só andava com cartão, o VEM, né? Que chama VEM do ônibus. Que eu ia de ônibus pro centro e voltava com meu pai de carro. Então, que era pro cursinho pré-vestibular na época. E, gente, eles esculhambaram meu celular. Essa porcaria desse celular. E perguntaram onde tinha dinheiro, onde tinha, e eu, moço, esse carro não é meu, eu não tenho dinheiro. E eu dirigindo, não sei como eu não bati, sei. Aliás, sei, Deus não me deixou bater. E quando eu vi, eles de repente mandaram eu parar numa rua, e o cara que tava do meu lado fez assim, passe para o lado aqui, que agora quem vai dirigindo sou eu. Eu, meu Deus do céu, pronto. Hoje, pronto, eu vou ser estrupada, vou ser torturada, vou amanhecer amanhã no matagal daquele jeito, daquele modelo, no repórter, tudo. Meu Deus, minha mãe, gente, vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção o que é passar por isso. Vocês não têm noção como é passar por isso. E eu lembro quando ele fez quem vai dirigindo agora sou eu, e eu passei pro banco carona por dentro, e ele saiu do carro e arrodeou. E eu lembro que ele não conseguiu tirar o carro do lugar, porque o carro era automático na época, e eu tive que ensinar o cara a tirar o carro. Ele procurou a embreagem, procurou mexer a marcha, e eu, calma, moço, calma, não é assim. Aí ele, como é que tira aqui, como é que sai, não sei o que. Aí eu peguei, fui, ajudei ele a ele dirigir, a ele tirar o carro, mas também quando ele apertou o acelerador com tudo, ele foi com tudo. Quando ele conseguiu tirar o carro, ele foi com tudo e não parou. E ali ele conseguiu ir, entrou em várias ruas lá. E minha gente, foi aí que começou realmente, e mais ainda, o meu desespero, porque quem estava dirigindo foi ele. E ali eu, pronto, só tinha Deus para me salvar. Não tinha ninguém, não. Tinha ninguém, porque as ruas estavam... Não tinha carro passando, não tinha cachorro passando, não tinha nada passando. E, gente, foi desesperador, gente. E ali eu chorava, ali eu chamava Deus, ali eu chamava Jesus, ali eu orei, ali eu falei, Deus, venha cá, Jesus, venha cá, Senhor, venha cá, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe, eu já perdi um irmão. Eu sou filha única desde os 7 anos. Meu irmão morreu afogado na piscina no ano 94. Ele tinha 4 anos e eu tinha 7 anos. E
Naquele dia minha mãe ia ficar sem o segundo filho dela, eu. E eu sabia que se fosse meu dia naquele momento, ia ser 2 enterros, o meu e o da minha mãe, que minha mãe não ia suportar. E, gente, vocês não têm noção. Eu lembro que eu chamava por Deus, chamava por Jesus, orava, e eu olhei pra cara do bandido e falei pra ele, eu sou crente, viu? Falei com autoridade, olhei pra ele e falei isso, eu sou crente. Pra ele, né, pra ele tremer na base, pra ele entender que ele não tava mexendo com qualquer pessoa. Se ele fizesse algo comigo, ele ia ter que se ver com o homem lá de cima. E de repente, depois que eu falei que era crente, o rapaz de trás do nada começou a dizer, solta essa menina, vai, solta ela em qualquer lugar aí, vai, solta ela em qualquer lugar, vai. De repente, o cara que tava dirigindo fez, a gente não vai soltar ela. Não quero saber, a gente não vai soltar ela. Aí o cara de trás, vai, solta. Aí, tipo, o de trás começou a dizer solta, e o da frente que tava dirigindo, a gente não vai soltar. Gente, vocês não têm noção. E foi aí que o inimigo começou a soprar no meu ouvido, te joga e te mata, porque assim tu abre a porta, te joga, porque assim tu morre de uma vez e morre mais rápido. Só assim tu não vai morrer lentamente, tu não vai ser estrupada, vai, se joga e te mata. Gente, começou aquela guerra. O cara de trás solta, o da frente não solta, o inferno aqui buzinando no meu ouvido. Te mata logo, morre de uma vez, passei mais rápido. E aí, gente, eu lembro que eu ainda quase obedeci essa voz. Botei a mão assim pra abrir. Quando eu botei a mão e ia abrir, destravar, o que estava dirigindo disse, não faça isso. Se você fizer, você leva um tiro. E na mesma hora eu desisti, retrocedi e comecei a falar, clamar mais ainda. Comecei a chamar por Deus, Senhor, venha cá, minha mãe, Jesus, minha mãe, visite minha mãe. Eu só pensava na minha mãe. E de repente, quando chegou do lado do hospital, Cândida Vargas, do outro lado da avenida, assim, tinha umas casas, você não via nada, nenhuma movimentação de gente, nada. Ele parou o carro. E olhou pra mim e fez, desça do carro agora. E eu olhei assim, eu não acreditei que aquele homem mandou eu descer. Na mesma hora eu abri a porta e eu ainda esperei o tiro por trás, porque eu imaginei, esse cara não vai me deixar viva, porque eu tô vendo o rosto dele, eu tô vendo a cara dele, ele não vai me deixar viva, ele vai me matar, mesmo tá me soltando, mas ele vai me matar. Sabe quando tu sai, abre a porta e sai esperando morrer ainda? Foi aquele momento que eu abri a porta e saí assim, esperando já uma bala. Mas Deus foi muito grande, que quando eu fechei a porta e eu saí do carro e vi que eles levaram o carro, minha gente, eu desfaleci no chão, eu chorava, eu gritava, de alívio, de gratidão, sem acreditar que eu tinha sido solta. E enquanto eu chorava e gritava, o vigia, que tem uma guarita atrás do Cândida Vargas, o vigia, tinha uma pessoa ali e eu não vi, ele me viu, foi até a mim e perguntou o que tinha acontecido, eu falei e ele me levou para dentro do hospital Cândida Vargas. E foi ali, para a glória de Deus, que tudo terminou bem. Os policiais que estavam com meu pai, porque meu pai conta que quando chegou lá no carro não me viu, ele pensou, aconteceu alguma coisa com minha filha porque ela não ia embora sem mim. Aconteceu alguma coisa ruim, aconteceu alguma coisa errada. Elda não ia, a gente tava indo para casa junto, ela não ia embora sem mim, eu conheço minha filha. Isso ele conta. E de repente ele disse que ia passando uma viatura e ele chamou essa viatura e explicou, olha, deve ter acontecido alguma coisa, minha filha estava aqui, não tá mais, sei o quê. Aí os policiais botou meu pai dentro do carro e disse, vamos primeiro até a sua casa para ter certeza que realmente ela não foi para casa. Nessa época eu morava em Manaíra, foi logo nos primeiros anos que eu cheguei lá. Vou desligar aqui a luz. E eu lembro que
meu pai conta que chegou lá e nisso, para vocês terem uma ideia, a minha mãe já estava passando mal, sentindo que estava acontecendo algo comigo. Vocês acreditam? Quando meu pai chegou lá, cheio de policial, minha mãe já estava sentindo uma agonia no coração, um aperto no coração. E minha mãe, quando abre a porta e vê meu pai cheio de policial atrás, meu pai pergunta, cadê Elda? Ela tá aqui? Minha mãe, não, o que aconteceu? Aí meu pai conta e começa a gritaria, minha mãe de um lado, meu pai do outro. Mas graças a Deus, os policiais que chegaram lá no hospital para me socorrer, para saber o que estava acontecendo, o que tinha acontecido comigo, se comunicou com os policiais que estavam com meu pai, e meu pai chegou lá com a minha mãe no hospital e tudo acabou bem. Os dois se agarraram em mim e ficaram lá, quase que não me soltava mais, e eu nem acredito, sabe, que eu vivi isso. E eu lembro que não foi para jornal, não chegou aí para reportagem nem nada. Só fui para casa e pronto, agradecida ao Senhor, mas fiquei umas semanas ainda bem traumatizada. E, gente, é sério, aqueles homens não chegaram a encostar a mão em mim. Foi mais o psicológico, foi mais ver ali, sentir o cano da arma aqui, porque eles apontaram aqui para mim enquanto eu estava sentada do lado dele. E assim, Deus não deixou aqueles homens colocar a mão em mim. Vocês imaginam a situação. Deus foi muito grande na minha vida, gente, é sério. Principalmente quando eu vi o que aconteceu com essa menina esses dias. Quando eu vi esse vídeo. Não só isso, mas tantos outros. E depois de um tempo morando em João Pessoa, eu comecei a ver muitas notícias de sequestro. Eu conheci um colega meu que trabalhou comigo, que ele disse, Elda, eu já passei por um sequestro, os bandidos me colocaram dentro da mala do meu carro, amarraram minha perna, meus pés, isso esse meu colega contando, que amarraram os pés dele, a irmã dele, colocaram ele dentro da mala do carro dele e ficaram rodando com o carro dele, e ele disse que dentro de um matagal, de um canavial já, que nem estava mais em João Pessoa, ele conseguiu se desamarrar as mãos dentro da mala, conseguiu, não sei como, abrir a mala e se jogou. E quando ele viu, caiu dentro de um canavial, perto de umas casas, tipo interior. E graças a Deus, escapou com vida. E, gente, vocês não têm noção, já ser recebido no lugar novo que tu vai morar, já com um negócio desse. Mas para a glória de Deus, para a glória e honra de Deus, isso serviu para eu conhecer Jesus. Sabe, eu acredito que o verdadeiro sentido da vida, de estar vivo, de estar nessa terra, é de conhecer Jesus. Se não for para conhecer Jesus, não vale a pena ter vida. Não vale a pena estar nessa terra, se não for para viver com Ele, se não for para conhecer Ele de perto, se não for para sentir o abraço dEle, se não for para sentir Ele perto, se não for para sentir a presença dEle, se não for para viver as coisas dEle, se não for para viver os milagres dEle, não vale a pena. Não tem sentido. Não tem porquê estar aqui. E eu confesso para vocês que se fosse para passar pelo que eu passei para conhecer Jesus, eu teria passado novamente. Porque eu lembro que 2, 3 meses depois, mais ou menos, desse acontecido, do sequestro, eu estava numa igreja e de repente um homem chegou na minha frente, um missionário que estava lá, que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele era de outro estado, ele era de outro lugar, e ele chegou na minha frente e disse, não tem naquele dia, fui eu que te livrei, eu estava do teu lado o tempo todo, eu estava contigo o tempo todo, e fui eu que te livrei para tu dar testemunho. E eu fiquei assim, olhando para ele, sem acreditar, sem entender direito se o que ele estava falando era aquilo. E sabe quando tu fica assim, quando ele falou, e fui eu que te livrei para tu dar testemunho. E quando tu ora em pensamento pela tua mãe, pelo teu pai,
pedindo pelo teu pai assim, 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 assim. Ele começou a falar a minha oração que eu tinha em pensamento, minha gente, com Deus. Ele começou a falar as palavras que eu usava em oração, em pensamento, orando pelo meu pai, orando pela minha mãe, pela situação deles dois, que nunca foi fácil, que até hoje não é fácil. E eu lembro que quando ele falou, não é no seu tempo, não é do seu jeito, é do meu jeito, é no meu tempo, não é na sua hora. Gente, eu já estava no chão, as minhas pernas não aguentaram, eu desfaleci, eu caí de joelho, chorava. E eu senti algo tão forte, eu senti uma presença tão forte, eu senti algo tão forte que eu nunca senti aquilo na minha vida, eu nunca ouvi aquelas coisas, aquelas palavras. E o que eu senti foi algo muito profundo que, meu Deus do céu, é irreal, é indizível, como diz assim, não tem explicação. E esse foi o meu primeiro encontro com Deus após um sequestro relâmpago. E foi aí que eu conheci Jesus. Foi aí, nesse dia, que eu sabia e que eu conheci, que eu fiquei sabendo que ele não estava nem aí pra mim, como eu achava, como eu pensava, como eu dizia, que ele estava nem aí pra mim, que Deus não me amava, que eu orava e ele não me atendia, que eu pedia e ele não respondia. Praticamente Deus só faltou esfregar na minha cara. Eu estava do teu lado o tempo todo. E fui eu que te livrei para tu dar testemunho. Praticamente, acho que ele falou essas palavras exatamente para me mostrar que é comigo. Para mostrar que é comigo sim. E que eu não tinha por que me afastar dele. Que eu não tinha por que sair da presença dele. Sair da igreja, sair da casa dele. Sair do lugar que eu tinha resolvido. Da decisão que eu queria voltar atrás. Vocês têm noção disso? E por isso essa experiência faz parte do meu testemunho. E outra coisa, para vocês terem noção, a minha avó aqui em Paulista, que é daquelas irmãzinhas do coque, como diz, né, da Assembleia de Deus, era dirigente de ciclo de oração, dirigente de matutino, de culto de 5 horas da manhã. Ela disse que um dia antes desse sequestro relâmpago acontecer comigo, ela disse que uma irmã na igreja, no culto que ela dirigia, chegou para minha avó aqui em Recife e falou assim: aguarde a surpresa que grande vai ser o livramento. Grande vai ser o livramento. Falou para minha avó aqui, e minha avó ficou sem entender, aguardando, sem saber o que era, sem saber com quem era, o que é que ia acontecer. E de repente, depois que tudo aconteceu comigo, eu cheguei aqui para visitar minha avó com meus pais, e a gente contou para ela o que aconteceu, e minha avó olhou para mim e ficou assim: minha filha, agora eu entendi por que Deus falou comigo um dia desse, usou uma irmã na igreja dizendo para mim que eu aguardasse a surpresa que grande ia ser o livramento. Como Deus é maravilhoso, gente. E tem tanta gente que ainda não percebe isso. Tem tantas pessoas que não entendem que às vezes precisa viver algo sobrenatural, porque a gente às vezes fica esperando algo sobrenatural acontecer para entender que Deus é na nossa vida. Porque a gente é assim. É só eu? É só eu não, né? Por quê? Por que a gente é assim? É como diz aquele hino: eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Eita, gente, é sério. Não espere muita coisa para adorar o Senhor.
Não espere muita coisa para se entregar ao Senhor. Não espere muita coisa para caminhar com o Senhor. Não espere muita coisa para se decidir para o Senhor, porque o sacrifício naquela cruz, derramar o sangue dele, levar sobre ele a culpa que era minha, que era sua, morrer naquele lugar, morrer no meu lugar, morrer no teu lugar. E a gente achar, hoje em dia a gente vive como se isso não fosse nada, como se o sacrifício naquela cruz não foi nada, como se ressuscitar ao terceiro dia não fosse nada, como a volta dele, que está aí por esses dias para acontecer, não fosse nada. A gente vive como se Jesus não fosse voltar, a gente vive como se Jesus não morreu, como se Deus não tivesse dado o filho dele por amor a mim, por amor a você. Essa é a realidade, né? Vamos aqui ser realista, essa é a realidade. A gente vive como se Jesus não fosse voltar. A gente vive como se o sacrifício na cruz não tivesse acontecido, porque a gente quer ver o sobrenatural acontecer. A gente quer ver mais do que o sacrifício naquela cruz. A gente quer mais do que um homem ter morrido no meu lugar. A gente quer mais que isso. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É achar que eu não pedi para ninguém morrer no meu lugar. É como se muita gente pensasse isso, a mesma coisa. E se somente em Ele ter dado a nossa vida e nos livrar todo dia da mão do inimigo, dos laços de morte, de pessoas que não é dele, de situações que não vêm dele, de prisões, de correntes, de cadeados, de coisas, de laço do passarinheiro. Todos os dias o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado, tem zelado pela nossa casa. E só em a gente ter passado por uma pandemia, tu já passou por uma pandemia antes? E só a gente ter passado pelo ano 2020 e hoje com vida, com a nossa casa de pé, com a nossa família de pé, com os nossos, tudo funcionando praticamente bem. E a gente não é grato por isso, a gente não honra a Deus com a nossa vida por isso. E a gente, sei lá, quer ver algo mais, Senhor, porque tu tem que fazer algo a mais para eu me entregar, porque eu ainda não me sinto amado, eu ainda não me sinto querido, porque eu não tenho vontade, eu não gosto da tua casa, eu não gosto de igreja, porque tudo eu, mas nunca é o Senhor, nunca é a presença dele, nunca é quem ele é, mas só o eu prevalecendo, só o eu acima dele, só o eu acima do que ele quer pra gente, só o que eu quero acima do que ele quer pra nós. Dá pra entender isso, gente? E só em pensar que essa não foi a primeira vez que eu vi a morte. Tiveram mais 3 vezes, acredito eu, porque eu namorei com uma pessoa que tinha um problema de convulsão. E por 2 vezes aconteceu de o Senhor me livrar de morte, de algo, com certeza ali eu não iria sair viva, com o meu ex dirigindo o carro e ele tem uma crise de convulsão enquanto dirigia, comigo dentro, e por uma dessas 2 vezes eu e a minha mãe. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Que eu não vi a morte só uma vez em João Pessoa, foram 3 vezes. E eu acho que chegou a ser quase uma 4ª. E no domingo pela manhã, a gente tava a caminho a gente com vontade de ir à praia no domingo pela manhã. E de repente, eu lembro que ele desceu para pegar o carro primeiro, para ir tirando o carro do estacionamento. E eu lembro que eu desci também depois. Ele entrou e ele dentro do carro,
Quando eu entrei quando eu entrei no banco carona do lado dele e minha mãe entrou atrás e ele ia fechar a porta do carro para poder tirar o carro do estacionamento, o carro já estava ligado. Quando ele ia fazer assim para fechar a porta do lado dele, deu uma crise absolutamente do nada e eu não sabia que ele tinha esse problema, eu fiquei sabendo nesse momento. Eu não quero aqui, a intenção não é expor ele de maneira nenhuma, mas não é expor ninguém de maneira nenhuma, mas eu quero aqui falar do livramento, do quanto Deus é grande na minha vida, do quanto Deus é fiel, do quanto Deus livra uma pessoa, do quanto eu sou um milagre. Essa é a intenção do que eu tô falando, das coisas que eu tô falando aqui pra vocês. É me lembrar o quanto eu sou um milagre e lembrar a você de que você também é um milagre. Eu tenho certeza que tem alguém aqui me assistindo do outro lado que também é um milagre e muitas vezes não reconhece, acha que não foi nada demais, não é nada demais, que hoje está vivendo algo totalmente diferente do que já viveu, de estar hoje numa vida totalmente do que era antes, de estar muito melhor do que era antes, mas não reconhece o que Deus já fez, mas não reconhece o que Deus já deu, não reconhece as portas que Deus já abriu, não reconhece as coisas que Deus já trabalhou, mas está com os olhos no que aconteceu de errado, nas portas que se fechou, de olho nas circunstâncias terrenas, mas sem colocar os olhos no Senhor, no que Ele já fez, no que Ele já te livrou, no que Ele já fez na sua vida, no que Ele já cumpriu na tua vida e no que Ele ainda vai cumprir e no que Ele ainda vai fazer. E você tá aí, ó, mas esse negócio é balela, e a sua vida é criticar, a sua vida é querer andar longe dele, é sem querer acreditar em quem Deus é, no que Deus pode fazer, no que Deus faz. E eu lembro que quando ele começou a convulsionar, eu comecei a chamar, a falar e eu não sabia o que estava acontecendo, nunca vi isso na minha frente, nunca vi uma pessoa convulsionando. E eu só acreditei no que estava acontecendo porque o carro andou sozinho para trás, bateu no muro do estacionamento do prédio e a porta, que não deu tempo dele fechar, a porta acabou fechando para trás. Porque bateu na pilastra que estava do lado do carro. Então a porta, ele não conseguiu fechar porque quando ele ia fechar, deu a crise. Então a porta fechou para trás e o carro bateu, andou sozinho e bateu no muro do prédio. E minha mãe ali, a reação da minha mãe, como minha mãe estava sentada atrás dele, não sabia o que estava acontecendo, a reação dela foi agarrar ele por trás, pelo banco, né? O banco estava entre ela e ele, a reação foi ela abraçar ele por trás do banco, abraçar ele por trás do banco e orar. Na hora que ela começou a clamar por Jesus, Jesus, vem cá. Quando ela clamou pelo sangue de Jesus, quando ela clamou por Jesus, ele parou. Ele parou de debater, ele parou, a cabeça dele parou de tremer e ele ficou desmaiado. Mas ele parou de convulsionar. E ali eu gritava, e ali eu chorava, não sabia o que era aquilo, não entendia o que era aquilo. E os vizinhos começaram a descer do prédio, começou a ir lá, querer chamar SAMU. E de repente ele começou a tornar. Ele olhou para mim e começou a me acalmar. E disse que não precisava chamar nada, que não precisava chamar ambulância. Só queria subir, só queria água, só queria se acalmar. E naquele momento ele me contou o que ele tinha. E ali eu fiquei sabendo o que ele tinha. E aconteceu depois, uma segunda vez, a mesma situação. Minha gente, e
Ali Deus me livrou, né? Nessa primeira vez Deus me livrou, porque livrou eu e a minha mãe, porque imagina essa convulsão enquanto ele estava dirigindo, que quem ia dirigir o carro era ele. E inclusive o meu carro, o primeiro carro que Deus me deu, imagina, gente, aconteceu isso. Eu fiquei por meses andando com a porta do carro toda amassada. Toda amassada. E foi o carro que Deus me deu. O primeiro carro que Deus me deu foi uma promessa de Deus na minha vida. Foi meu primeiro carro. E o inimigo usou essa situação para querer acabar com o meu carro, com a promessa de Deus que Deus me deu, com o presente que Deus me deu. E ainda acabar com a minha vida e a vida da minha mãe. E a dele, né? E que ia ser os três, ia ser uma desgraça aquilo ali. Misericórdia, ia ser uma tragédia, vocês não têm noção. Ia embora carro, ia eu, com certeza, porque imagina uma convulsão enquanto uma pessoa dirige. Não ia sobrar ninguém, gente. Vocês não têm noção. E isso aconteceu por uma segunda vez. Meses depois, a mesma situação, Deus permitiu mais uma vez que fosse dentro do estacionamento. Que não fosse enquanto ele dirigia comigo dentro. Eu lembro que mais um domingo, meses depois, a gente tava para sair também para uma praia e eu lembro que ele foi tirar o carro primeiro. Ele, não, deixa que eu vou tirar o carro. E eu lá em cima, meu Deus, que demora do fulano subir, que demora que eu vou descer. Quando eu desci, o carro não estava dentro do prédio mais. Aí ele foi para onde? Não acredito. O carro não tá aqui dentro e a gente ia sair junto. Como assim? Aí foi quando eu abri o portão de pedestre do meu prédio e vi o carro dele atravessado, batido no meio-fio do outro lado da rua, com ele desmaiado dentro do carro. Ou seja, tinha dado outra convulsão com ele sozinho tirando o carro. E ali foi quando ele já tinha conseguido tirar o carro do prédio e ia colocar o carro na rua para esperar eu descer. Imagina, gente, a segunda vez que o inimigo tentou tirar minha vida. A segunda não, a terceira, né? A terceira. E mais uma vez o Senhor me deu livramento. Mais uma vez o Senhor me deu livramento. E eu lembro de uma quarta vez, bela noite, eu tava vindo da igreja, eu sozinha, já tava solteira, já tinha acabado o namoro, passou alguns anos. E durante a semana eu tinha o costume de ir na minha igreja, lá perto da minha casa, lá pelo Bessa. E eu lembro que lá no culto, o meu pastor fez assim: Elda, Deus está lhe dando um livramento hoje. E eu, meu Deus do céu, Senhor, já saí do culto meio pensativa. Meu Deus, quando Deus fala que vai dar um livramento, vai acontecer alguma coisa comigo. Meu Deus, que Deus vai me livrar. Eu já saí já pensativa do culto. E, gente, fui pra casa toda meio assim, dirigindo. Quando eu cheguei na rua da minha casa, na rua do meu prédio, na esquina do meu prédio, da minha casa, tinha uns 3 camburão de polícia e várias pessoas em pé na rua. E minha rua é um breu lá, né? É um breu, sabe como é? Perto de praia, você não vê a cara de ninguém, você não vê ninguém na rua, não vê nem cachorro passando. E quando eu cheguei na metade da rua, eu vi, meu Deus, quanta ambulância ali, o que é aquilo, meu Deus, e agora como é que eu vou entrar dentro de casa, o que é que tá acontecendo ali? Sabe quando tu fica até com medo de se aproximar da tua casa? Foi nesse dia. E eu fiquei com medo, não sabia o que era, não sabia o que estava acontecendo. E eu fui bem devagarinho e eu, não, peraí, eu vou arrodear pelo outro lado, vou pela outra rua. E eu tentei arrodear, tentei ir por outro caminho para chegar na minha casa. E quando eu consegui chegar na minha casa, entrei, aí tava rolando lá no grupo do WhatsApp do prédio, do condomínio, dizendo que os bandidos tinham acabado de assaltar a pessoa que estava chegando na casa ali, de frente para o meu prédio. Aí imaginem ali, gente. A mulher tinha acabado de chegar com o carro e os bandidos... abordaram ela, levaram o carro dela e
até onde eu sei, que eu me lembre, não aconteceu nada com ela, mas levaram o carro, uma coisa assim. Imagina, gente. Eu acho que, pelo que eu ouvi na igreja antes de sair do culto, a pessoa ia ser eu, né? Não tinha outra explicação. E é isso, eu quero aqui, então, com esses relatos, com essas experiências de livramento, te lembrar que, assim como eu, você é um milagre. Assim como eu tenho essas experiências com o Senhor, de livramento de morte, acredito que alguém que esteja aqui me assistindo também é um milagre de Deus e precisa reconhecer e se lembrar. Então esse vídeo está servindo para você se lembrar que você é um milagre. Não importa o que você está passando nesse momento, não importa a tristeza que você está enfrentando, não importa a dificuldade que você está passando, não importa as portas fechadas, não importa o que deu errado, o que importa é que você é um milagre nas mãos de Deus, que Ele te deu vida, que Ele te deu saúde, que Ele te deu livramento e o mais Ele fará. O mais Ele fará, o mais Ele tem para fazer na tua vida, o mais Ele tem para cumprir na tua vida, que só em você tá aqui, só em você está aí. O extraordinário ainda na tua vida Ele vai fazer. Amém? Então, estava me lembrando também por tantas vezes que Deus usava pessoas quando vinha falar comigo, me falar alguma coisa de Deus. A pessoa sempre falava: quantos livramentos eu te dei, filha, quantos livramentos de morte eu te dei. Realmente, por várias vezes eu já ouvi isso de pessoas diferentes, usadas por Deus, falando a mesma coisa: quantos livramentos de morte eu te dei. E, gente, é muito profundo sentir e perceber e me lembrar que não era nem para eu ter voltado viva de João Pessoa para cá, porque o inimigo, ele quer nos matar no meio do deserto. Quando Deus nos leva para o meio do deserto, quando Deus nos leva para o nosso lugar, para um lugar de solidão, para um lugar de deserto, que é onde Ele vai nos encontrar, que é o lugar onde Ele vai nos colocar, nos dar experiência, o inimigo vai tentar nos matar, o inimigo vai tentar nos frustrar, o inimigo vai tentar nos mostrar que Deus não é na nossa vida, que não é conosco, porque estamos no meio do deserto, longe de todo mundo, longe das pessoas que a gente ama, em outro lugar diferente, e acha que Deus não é conosco, que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. E o inimigo, ele vai tentar de tudo para mostrar que Deus não é conosco, para mostrar, para impedir do que Deus tem para fazer na nossa vida. Mas ele não conseguiu, ele é um derrotado. O que Deus tinha para fazer na minha vida em João Pessoa, Deus fez. O que ele tinha para continuar fazendo até hoje, o inimigo não impediu, o inimigo não tem vez na minha vida, porque a mão do Senhor é mais forte e poderosa nos meus caminhos, na minha casa, na minha família. E é isso, eu queria aqui contar, porque assim que eu vi esse vídeo, assim que eu vi essa notícia, Deus me trouxe à tona tudo isso que eu queria, que eu guardei por esses dias para falar nesse vídeo. E eu quero lembrar você que você não se esqueça de quem Deus é na sua vida, do que Deus te escolheu para fazer, de quem você é no reino de Deus, daquilo que o Senhor já entregou nas suas mãos, daquilo que Ele espera de você. Então entenda, não é o que Ele ainda vai fazer, é o que Ele já fez. É o que Ele é, e o que Ele já fez é o que Ele já te deu, a tua vida. Então, que você venha se lembrar hoje que você é um milagre, que a sua vida é um milagre. Você está vivo hoje, de pé, com saúde. É um verdadeiro e o maior milagre que você
já teve. O que vai acontecer ainda e o que ainda Deus vai te dar é só complemento. É bom sim, vai ser extraordinário, mas é complemento. O mais importante, Ele já te deu. A sua vida. E maior ainda, a vida eterna. Amém? Então, não esqueça que além de você ser um milagre, você é alguém do coração de Deus e muito amado por Deus. Amém? Então fica com essa palavra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu não me esqueci que os próximos vídeos eu tenho que trazer aqui para vocês sobre as minhas últimas experiências com Deus e trazer também mais vídeos sobre saúde mental. Eu tenho outras coisas aí para falar com vocês sobre saúde mental, sobre as minhas últimas experiências. E como o carnaval aí tá chegando, eu vou aproveitar esse feriado de carnaval para gravar, trazer mais vídeos para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.